Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos começar a conversar sobre interpretação e compreensão de texto. Novamente, se dedicando a esse recurso exigido por toda reunião de informações, onde tendenciosamente elas são reunidas para dizer uma coisa, né? Deixar alguma coisa dita, né? Então, não é maldita, é bendita, né? Então, para essas coisas serem benditas, existem os níveis de bendizeres às coisas, né? Os níveis de bendizeres às coisas estão em desenvolvimento pela arte da comunicação, utilizando a sustentabilidade da lógica dos relacionamentos entre as palavras e suas funções. Então, interpretação de texto, ela é fazer disso um funcionamento para sua consideração ativa quando você estiver lidando com essas flutuações de energias no sentido da simbologia, né? Meu cabelo tá muito atrapalhado, ele tá muito grande, me deixando mal aqui, ó, na fita. Mas tudo bem, né? Para isso que a gente tem pente. Aí, ó, cabelo bagunçado. É isso aí. Essas são as bagunças da vida que a gente tem que estar sempre organizando, né? Aí, parece que um ato é maior que o outro. Então isso é um tipo de texto, né? Uma bagunça textual aqui. Mas vamos seguindo aqui. As coisas não são só beleza, né? Então, ó, presta atenção. Essa parte é uma das mais importantes. Inter representa um prefixo de interior. Interior. Quando você entra dentro de um vetor, o texto ele é um vetor. Você vai fazendo as contas que vão elevar você a uma direção de informação, né? Então você vai contando que as linhas vão construindo entendimentos, né? A pretação é basicamente você conseguir agarrar, né, essas linhas aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui sobre o P representa esses agarrar dessas reações e desenvolver a ação que ela categoriza, né? Então, interpretação é isso, é basear esse raciocínio. Então, você vai aqui, ó, fazendo as leituras e no final ela vai gerar uma resultante em você, que é a informação não é maldita, é bendita. Bendita. Então, compreensão é você captar essa preensão, essa impressão
em você, né? Você construir essa informação em você, né? Vamos lá. Interpretação e compreensão de textos. Tema mais cobrado. Ideia principal versus ideias secundárias. Então a gente vai ter que levantar uma ideia e essa ideia ela é a principal. Ou seja, ela é a ideia mais primeira, né? A ideia mais lembrada, é a mais íntima do texto. E aí a gente tem as ideias secundárias. As ideias secundárias, elas flutuam sob essa ideia, né? Elas flutuam. Então é como se a gente tivesse em um texto isso daqui, ó. Esse ponto principal e os pontos secundários. Essa é a roda do texto, né? Aqui você liga tudo, só que tem a ideia principal. A ideia principal é o núcleo do texto, aquilo que o autor quer defender ou explicar. Núcleo. Já viu aquele negócio de lança-dardo? Você lança e você, depois que você lança, você quer o ponto central, para fazer você ver bem, né? A sementinha. Ideias secundárias servem para sustentar, explicar ou exemplificar a ideia principal. Foi o que a gente acabou de ver aqui, né? Esse aqui é o texto. Tema, tese, ponto de vista do autor. O tema é o assunto geral do texto, educação, tecnologia, ética. Então, o tema é o assunto geral. Tese é a opinião defendida pelo autor sobre o tema. Opinião defendida sobre o assunto. E o ponto de vista é a forma como o autor se posiciona. Crítico, irônico, neutro, pessimista. Forma que o autor se posiciona. Eu, nesse momento, eu estou com um ponto de vista, né? Eu às vezes estou em crítica, em ironia, às vezes eu estou neutro. Se eu fosse falar sobre coisas, eu juntaria aquilo que eu sinto sobre essas coisas para falar, de certa forma, mais verdadeiramente, no sentido dos meus sentimentos, demonstrando ponto de vista. Inferências. O que são as inferências de um texto? O que está implícito? Inferir é concluir algo que não está escrito literalmente. Mas é sugerido. Baseia-se em escolhas vocabulares, tom do texto. Então, dependendo das escolhas vocabulares, dependendo do tom do texto, dependendo dos exemplos usados, o leitor ele junta isso aqui e chega a uma conclusão, né?
conclui sobre essa implicitação, né? Então eu consigo concluir se alguma informação ela está pautada em alguma sugestão. Opa. Essa é a segunda vez que minha câmera trava, né? Já posso ficar de olho aqui sempre que... Bom, então, dentro dessa uniformidade de utilizar a comunicação, utilizando a utilização de palavras em frequência, a caracterização dessas palavras, a construção de frases, tudo sentencia-se pelo reconhecimento da personificação do homem, personificação das vozes. Então, as vozes estão presas. E aí, elas são reconhecidas, né? E não há como enganar. Ou seja, esses lados de reconhecimento são essas conjugações, né, que vitimizam as pessoas em sentido de influência, né? Só que tudo isso é uma conta para a finalidade, né? Você tem a finalidade que é a informação. Relação entre título, texto e conclusão. O título antecipa a ideia central. Ele é um link do sistema nervoso central. Desenvolvimento aprofunda o argumento. Ele vai aprofundando o argumento. E a conclusão é a retoma, reforça ou amplia a tese. Toma, força ou amplia a tese. Deixa ela mais verdadeira, ó. O título é adequado porque ou a conclusão decorre do que foi discutido. Isso ali, deixa pra lá, vamos ver aqui, ó. Intenção comunicativa. O autor quer informar, criticar, convencer, alertar, ironizar, refletir. O que o autor quer? Informar, criticar, convencer, alertar e ironizar ou refletir. Ou X, né? O que ele quer? Isso vai depender do conjunto de informações processadas. Por isso que se cobra muito
interpretação de texto. Porque veja bem, se o texto ele é uma unidade de informação e se você lê só um pedaço dessa unidade, você pode deduzir coisas que estão perto daquilo que realmente é, porém não são aquilo que é. Porque você precisa de garantir na concentração da unidade textual, na unidade de informação, se a informação, a comunicação de todo o conjunto em processamento refere-se em ideia principal, né, o tom irônico, a crítica, um alertar, uma informação que é um alerta. Então você precisa de... eu acredito, né? Isso aqui sou eu, né? Que a maior dificuldade é ir até o final. O final da informação. Porque a maioria das pessoas, elas concebem entendimento até chegar ao meio. Chegar no meio de campo do texto, de composição textual. Então vamos lá, ó. Esse é o texto, né? A mais B é C. E aí eu coloco aqui, ó, no primeiro parágrafo, a relação entre a matemática e os símbolos alfabéticos é lógica. Ponto. Aí eu começo a dizer assim, as operações fluem acordando intenções, isso. E aí aqui eu coloco assim, mas, entretanto, não é sempre entendida. E aí, se você não lê tudo aqui, ó, você talvez vai dizer que... Aí, se eu colocar na pergunta lá assim, ó, a relação... o que o texto diz sobre A mais B e C? Aí talvez você anote, você processe só a primeira parte. Ou você precisa de... A questão você precisa de considerar isso aqui tudo uma unidade, né? Isso aqui tudo quer dizer uma coisa, né? E dentro das coisas que querem dizer, você precisa de saber, né, para qual está a intenção comunicativa. O autor quer informar, criticar, convencer, alertar, ironizar, refletir. Eu às vezes estou querendo convencer, né? Vocabulário no contexto. A FGV raramente cobra sinônimos de dicionários. Ela quer o sentido da palavra dentro do texto, né? Então, vamos lá, ó. Sentido da palavra dentro do texto. Então, isso aqui precisa ser acertado. Dica de ouro: enunciados longos, alternativas muito precisas, parecidas. Então a gente tem que enunciados longos,
temos alternativas que são parecidas, né? Então a gente precisa de ter essa ideia. Resposta correta, mais fiel ao sentido global do texto. Então, a resposta correta é aqui. É aqui, mais fiel ao sentido global do texto. Ok. Não é uma frase isolada. Leia o texto pensando o que o autor está defendendo do começo ao fim. Autor defende do começo ao fim. Então vamos lá, né? Vamos buscar. Vamos buscar algumas questões. Ver aqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Deixa eu ver. Aí vamos resolver essas questões aqui. Na verdade, vamos resolver só algumas. Espera aí. Então, ó, para começo de conversa, a gente tem que estar ligado, né, que nós estamos fazendo uma prova, fazendo uma questão, e é uma questão de português. Logo, quando tem um texto, eu tenho que pensar no que? O que o autor defende do começo ao fim. Vamos ler. Os exemplos citados no texto 2 têm a função de mostrar que as informações anteriormente feitas só se aplicam a Rio e São Paulo. Ó, informações, as afirmações anteriores aplicam a Rio e São Paulo. Indicar que os estudos citados tiveram por base, ó, indicar, mostrar, indicar que os estudos citados tiveram por base as regiões metropolitanas, carioca e paulista. Comprovar a tese indicada anteriormente. Demonstrar o relativismo das informações jornalísticas ou contrariar as informações anteriores do texto. Contrariar. Vamos ver. O que ele está querendo dizer aqui, ó. Um fenômeno bastante conhecido nos estudos criminológicos é o fato de que muitas coisas envolvem poucas pessoas e lugares. Estudos usando técnicas de análise para a detecção de áreas quentes de criminalidade mostram que crimes são fenômenos bastante concentrados no tempo e no espaço.
Exemplos: as regiões metropolitanas de São Paulo e de Rio de Janeiro concentram 40% dos homicídios no Brasil, embora tenham 18% da população. 2. Cerca de 20% desse tipo de crime acontecem em menos de 2% da área geográfica. A maioria dos assaltos ocorre em poucos locais. Então, muita coisa acontece em pouco espaço e ele está querendo mostrar isso. Não. Indicar que os estudos citados tiveram por base regiões metropolitanas. Comprovar a tese indicada anteriormente, demonstrar o relativismo das informações jornalísticas, contrariar as informações anteriores. Muitas coisas envolvem poucas pessoas. Lugares, estudos e lugares. Essa aqui é a tese, né? E lugares. Comprovar a tese indicada anteriormente, né? Citados tiveram por base de qual que é a função dos exemplos? Comprovar a tese indicada, tiveram base regiões, mostrar as informações. Letra C, né? Deixa eu ver aqui. Demorou, né? Comprovar a tese indicada anteriormente. Vamos para mais uma aqui. Difícil é sabor do erro, né? Um milionário famoso declarou certa vez: pinto os cabelos de preto para os encontros amorosos e de branco para as reuniões de negócios. Milionário, né? Isso não é a realidade de muitas pessoas, não. Nesse caso, as imagens que esse milionário está tentando criar no interlocutor são respectivamente de encontros amorosos: preto, energia, beleza, riqueza, juventude, pressa. Pressa não, juventude sim, riqueza não, beleza sim, energia sim. Agora branco, consideração, atração física, respeito, experiência, consideração. Então parece mais letra D, né? Letra D, juventude e experiência. Sim. Vamos para a próxima. Um famoso ator de cinema declarou: eu tive uma grande vantagem que os meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Deduz-se dessa frase que o autor ele acha que nascer pobre é uma vantagem, grande vantagem. Esse autor foi sempre muito infeliz, viveu na pobreza toda a vida, enriqueceu em sua profissão, não teve filhos, casou-se e melhorou de vida. Grande vantagem que os meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Infeliz viveu, né? E esse autor viveu na pobreza toda a vida, enriqueceu em sua profissão, não teve filhos, casou-se e melhorou de vida. Deduz-se dessa frase que esse autor
Enriqueceu em sua profissão? Casou-se e melhorou de vida? Foi sempre muito feliz? Enriqueceu em sua profissão? Ou casou-se e melhorou de vida? Eu acho que é a letra C, né? Enriqueceu-se em sua profissão. Jesus Cristo afirma num dos evangelhos: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem pode a árvore ruim dar bons frutos. E aqui. Nem pode a árvore ruim dar bons frutos. Tratando-se de uma mensagem moral, o que Jesus Cristo está querendo destacar é o trabalho agrícola eficiente, a força dos bons exemplos, a necessidade de fazer justiça, a dignidade de fazer caridade, o compromisso de ter filhos, a necessidade de fazer justiça, a força dos bons exemplos. Eu acho que é a necessidade de fazer justiça. Não, a força dos bons exemplos. Bons exemplos. Assim, não pode a árvore dar maus frutos, nem pode a árvore ruim dar bons frutos. Moral, mensagem moral. O que Jesus Cristo está querendo destacar é a força dos bons exemplos. Ah, tá. Verdade. Com certeza. Um escritor francês compôs o seguinte pensamento: no fim do dia não lhes perguntaram o que tinham pensado, mas o que tinha feito. Neste caso, segundo esse autor, as ações são mais importantes que os pensamentos. Parece que sim. Todos devemos trabalhar todos os dias. É necessário pensar antes de agir. Ações sem reflexão são perigosas. Pensar e agir são ações simultâneas. Então, parece que é letra A. Isso aí. Letra A. É um paradoxo que a ideia de ter vida longa agradece a todos, e a ideia de envelhecer não agradece a ninguém. Essas ideias formam um paradoxo porque a ideia é um paradoxo. A ideia de ter vida longa agradece a todos. E a ideia de envelhecer não agradece ninguém. Ah, tá. É um paradoxo porque pode-se ter vida longa sem envelhecer. Muitos envelhecem fisicamente, nem todos se alegram ao viver muito. Algumas pessoas têm prazer na velhice. Não se pode ter vida longa sem envelhecer. Letra E. Da população de 3 milhões de indígenas anterior ao período colonial, restaram pouco mais de 200 mil
na entrada do século XXI. A maior parte habitantes de reservas como o Parque do Xingu, criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, como coroamento do trabalho dos irmãos Leonardo, Orlando e Cláudio Vilas Boas. O parque abrigou remanescentes das tribos tapuias que, ocultas no sertão, foram mais preservadas. A crítica mais intensa presente nesse texto se dirige à crítica, né? Criação política de reservas indígenas. Ó, então a gente tinha 3 milhões. 3 milhões. E agora a gente só tem 200 mil. Ó, que ocultas no sertão foram mais preservadas. A absorção dos indígenas pela sociedade, extinção da população indígena brasileira, desprezo pelo trabalho sério de profissionais competentes, superproteção dos indígenas por parte do governo. A extinção da população indígena brasileira, né? Ó, vamos pôr aqui, ó. Se 3 milhões... se 3 milhões aqui, né? Vamos dizer aqui, ó. Vamos cortar esses zeros aqui, ó. Se 3 milhões é 100... É 100... 200... É quantos por cento, né? A gente tem... 3 milhões dividido por... Aí a gente corta os 4 zeros. 3 dividido por 2. 0,30 dividido por 2. 15%. Sobrou só 15%. Então é uma verdadeira extinção mesmo. Vamos pular essa aqui que ela é meio grandinha, né? Vamos ver essa daqui. A frase abaixo que se apoia num ditado popular é: o povo perdoa os que se parecem com ele. Em terra de cego, quem tem olho nunca é visto. O melhor do susto é esperar por ele. Ter medo não ajuda a viver. O luxo é uma falta de gosto. A frase abaixo que se apoia num ditado popular é... Ó. Ó, eu conheço essa frase aqui, ó. Conheço a letra B, mas eu não sei se tá certo. É isso mesmo. Em terra de cego, quem tem um olho. Vamos ver o tamanho do texto. Então não. Fazer mais essa daqui. E a gente para por aqui. Então faz parte, a gente está resolvendo, a gente ainda está no modo mais fácil de interpretação. Cada uma das frases abaixo foi reescrita de outro modo, conservando-se o sentido original. A frase em que a modificação traz alteração de sentido é... Então vamos lá, ó.
O ministro foi chamado ao telefone. O ministro deu um telefonema. O ministro foi chamado ao telefone. Essa aqui parece que mudou um pouco. O cloro é utilizado para limpar a piscina. O cloro é utilizado na limpeza da piscina. Verdade. O vinho foi bebido rapidamente. Bebeu-se o vinho com rapidez. Heitor é admirado por todos os colegas. Todos os colegas admiram Heitor. Depois das chuvas surgem as inundações. As chuvas provocam inundações. Provocam. O ministro foi chamado. O ministro deu um telefonema. Ao telefonema. Foi chamado ao telefone. O ministro deu um telefonema. Depois parece letra A. Então ser chamado é diferente de. Então nós estamos começando aqui. Nós estamos começando a interagir com a interpretação de texto. E é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo para treinar mais e aprender mais. Um abraço para vocês e fui!